Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez vamos meditar na palavra de Deus. Hoje eu quero ler aqui 3 versículos que está no Evangelho de João, no capítulo 14, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. Bom, a mensagem para a nossa meditação terá como título Vou preparar-vos lugar. Quando é lido esse pequeno texto, fica claro que se trata de uma promessa feita por Cristo a seus discípulos. Tal promessa envolve 3 fases, a saber, vou preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei. A princípio parece ser fácil a interpretação de tal promessa. Entretanto, quando ouvimos as interpretações de alguns teólogos, percebemos divergências. Algumas deixam claro que são interpretações forçadas para se encaixar em determinado pressuposto escatológicos. Outras interpretações parecem refletir apenas algum erro, sem que tenha sido consequência dos pressupostos. Feito essas observações, vamos pensar um pouco nessa questão. A primeira coisa, vamos falar sobre essa primeira fase, que é essa promessa. Vou preparar-vos lugar. Onde Cristo iria preparar lugar? Essa é a primeira pergunta para nós pensarmos um pouco. Para alguns, a resposta seria na cruz, e logo após a ressurreição, ele voltaria para os seus conforme prometido. Bom, embora a cruz seja parte do plano redentor, representando o preço alto que foi pago para o resgate do homem pecador, esse não é o lugar onde Cristo iria preparar lugar conforme havia dito. Quando é lido o versículo 33 do capítulo anterior, pode-se perceber que Cristo está falando de uma ida para a cruz. Isto fica claro quando é lido o versículo 36, quando é dito para Pedro que depois ele iria seguir a Cristo para onde ele disse que iria. Esse argumento é fortalecido quanto mais é lido o versículo 18 do capítulo 21, onde Cristo vai fortalecer novamente essa promessa de que Pedro iria, assim como Cristo, experimentar uma morte de cruz. Todavia, quando é lido o versículo 2 do capítulo 14, encontra-se: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Nota-se claramente que a promessa de preparar lugar seria na casa do pai. Logo, a pergunta seguinte a ser feita é: onde é a casa do pai? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso está no versículo 23 do capítulo 14 do Evangelho de João. Bom, baseado nesse versículo, que está dentro do contexto imediato, alguns teólogos vão argumentar erroneamente, a meu ver, que a casa do Pai, aqui referida por Cristo no versículo 2, seria o interior do homem. E nesse sentido, Cristo, ao referir que viria após preparar lugar, queria dizer que após a sua ressurreição, ele estaria com os seus em espírito. E, portanto, a promessa feita já teria se cumprido quando, ressurreto, ele se apresentou para os seus discípulos. Chegada, pois, a tarde daquele dia,
o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 22. Todavia, uma observação importante deve ser feita para desfazer essa confusão. Enquanto no versículo 23, Cristo promete voltar para habitar os corações dos salvos, no versículo 3, ele promete voltar para levar os salvos. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Nota-se que fica claro que Cristo promete voltar para levar os salvos para a casa do Pai, o que não faz nenhum sentido se a casa do Pai, no contexto de João 14, 2 e 3, fosse o coração do homem. Outra interpretação feita é que Cristo levaria os seus para o seu reino milenar e não para o céu. E os que evocam esse argumento se utilizam do contexto gramatical e de algumas traduções, onde no versículo 3, no lugar da expressão onde eu estiver, seria onde eu estou. Logo, se Cristo estava na terra quando fazia a promessa, levando em consideração de que a tradução mais correta deveria ser estou onde eu estou, no lugar de estiver, Cristo estaria prometendo levar a sua igreja para o seu reino terrestre, o reino milenar. Embora essa também seja uma promessa real para a igreja, levar a igreja para o reino milenar terrestre, não se aplica nesse contexto. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, o motivo gramatical, considerando que o correto seja estou no lugar de estiver, não seria essa a única vez que Cristo usou esse verbo no presente. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. João capítulo 3, versículo 13. Veja que Cristo declarou que estava no céu, embora estivesse na terra, falando com Nicodemos. Um teólogo argumentou que João usou o verbo no presente porque Jesus já estava no céu quando João escreveu. Entretanto, isso é um erro grotesco, uma vez que não é João que está falando, e sim Cristo. Segundo, Cristo, após ter ressuscitado, se apresentou para Maria e afirmou que ainda não havia subido para o seu Pai. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, versículo 17. Ora, fica claro que ele subiria para a casa do Pai, que é nos céus. Embora Deus, sendo um ser transcendente, onipresente, está em toda parte. Mas a Bíblia refere-se à casa de Deus como sendo os céus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6, versículo 9. O Senhor olha dos céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar de sua habitação contempla todos os moradores da terra. Salmos 33, versículo 3, versículo 14. Cristo também disse no versículo de número 4 do Evangelho de João, capítulo 14: sabeis para onde eu vou. E logo em seguida, eu sou o caminho. Sim, Cristo abriu na cruz um novo e vivo caminho
conforme Hebreus 10, versículo 20. Sendo assim, o preparo do lugar incluía a morte e ressurreição de Cristo, e assim o caminho estaria aberto para a casa do Pai. Em João, capítulo 14, versículo 12, Jesus torna a afirmar: Eu vou para o meu Pai. Se a casa do Pai está nos céus e a promessa de Cristo é preparar um lugar na casa do Pai e levar a sua igreja para a casa do Pai, quando isso acontecerá? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, versículo 36. O dia e a hora não se sabe. O que se sabe é que em algum momento, como descreve Paulo na sua carta aos Coríntios, no momento no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, nota-se que Paulo faz uma referência à última trombeta. Quantas últimas trombetas existe? A meu ver, só existe uma última trombeta. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. O que pode se afirmar a partir do texto de João 14 é que, ao contrário do que pensam alguns pós-tribulacionistas, que a igreja não será arrebatada ou que a igreja será levada apenas até as nuvens, ou será arrebatada apenas até as nuvens, e sim, em algum momento, mas ao contrário disso, o que eu percebo que sim, a igreja em algum momento, ela será levada para o céu. Ela não vai somente até a nuvem, ela será levada para o céu em algum momento. Entretanto, algo precisa ficar esclarecido. A igreja não irá morar no céu definitivamente. E talvez esse pensamento se baseie na expressão na casa de meu pai há muitas moradas, e outras traduções diz que há muitos cômodos ou aposentos. Ora, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. João 14, 2. Trata-se de uma morada temporária na cidade que agora está nos céus e que descerá futuramente para a terra após o milênio, segundo nós podemos constatar em Apocalipse capítulo 21. Antes disso, a igreja descerá para reinar com Cristo sobre a terra no milênio. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5, versículo 9 e versículo 10. O que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Apocalipse 2, versículo 26. Então nós percebemos que há promessa de que a igreja estará com Cristo também no reino milenar para quem é pré-milenista, né? Para quem é pré-milenista. Bom, agora vamos pensar um pouco na segunda fase da promessa, que é: virei outra vez. Essa promessa tem duplo cumprimento. Isso é comum nas profecias bíblicas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Isaías 61, versículo 1 e 2. Note-se que esta profecia é tida como cumprida em Cristo. Entretanto, quando Cristo a lê, ele para sem citar a parte seguinte, onde diz que seria um dia de vingança do nosso Deus, ou seja, é uma profecia de duplo cumprimento que envolve duas vindas de Cristo. A sua primeira vinda,
e a sua segunda vinda. Isso é o que torna às vezes um pouco difícil a interpretação de João 14. Entretanto, fica claro, como apresentado acima, sobre a promessa do arrebatamento, após a ascensão de Cristo, virei outra vez no capítulo 14 de João. É o que se chama na teologia de já e ainda não. A promessa de que o Consolador seria enviado para ficar com a igreja para sempre, conforme eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, 16, 18. Jesus promete que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e nesse sentido ele voltaria para os seus discípulos através do seu Espírito Santo. Entretanto, essa é apenas uma parte da promessa: voltarei para vós, a fim de consolar seus discípulos que estavam entristecidos, porque ele havia dito que iria morrer. Sendo assim, quando Cristo vem no Pentecoste, cumpre parte da promessa, porém o gozo completo se dará por ocasião do arrebatamento. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porque vou para o Pai. João 16, 16. Ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. João 14, 19. No versículo 22, disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? João capítulo 14, versículo 22. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14, versículo 23. Embora esses versículos são provas de que Cristo prometia vir através do seu Espírito Santo de forma que somente a igreja o veria pela fé, e isso após o derramamento do Espírito no Pentecoste, ainda no contexto geral, há uma outra parte da promessa, o arrebatamento. Conforme nós podemos perceber, a mulher, quando está para dar luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso gozo se alegrará, e a vossa alegria ninguém vula tirará. João 16, versículo 21 e 22. A alegoria da mulher dando à luz a criança com dores também é usada por Paulo. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 22, 23. Sendo assim, Paulo parece confirmar que a alegria da igreja de fato virá com um arrebatamento. Ou seja, se a alegria referida por Cristo já estivesse cumprido na igreja com o Pentecostes, não haveria sentido as falas de Paulo. O terceiro ponto nós pensarmos aqui é vos levarei. Como dito acima, não faz sentido afirmar que Cristo estivesse referindo ao milênio, uma vez que ele foi para a casa do Pai no céu, conforme a visão de Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus.
A partir de então, todos os crentes após a morte têm as suas almas levadas para junto de Cristo conforme sua promessa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todavia, o gozo completo se dará com a ressurreição do corpo ou o arrebatamento. E Paulo cita como consolo essa esperança gloriosa. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não os entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Para concluir, ao usarmos o contexto cultural da época de Jesus no Novo Testamento, após afirmar um pacto de casamento com a noiva, bebia-se do vinho e iria para a casa do pai, o noivo iria para a casa do pai e prometia voltar num dia marcado pelo pai para buscar a sua noiva para o casamento, após preparar lugar de moradia. O contexto de João 14 mostra Jesus bebendo o cálice como nova aliança, e em seguida a promessa de que estava partindo para a casa do Pai para preparar lugar e voltar outra vez para buscar a sua igreja, a noiva. Embora eu seja pós-tribulacionista, não creio que a igreja só irá até as nuvens, e sim que em algum momento ela vai para o céu. Todavia, não é claro o momento em que isso acontece. Após o arrebatamento, a igreja estará com Cristo. Onde Cristo estiver, a igreja vai estar com ele. Se Cristo subir, a igreja vai subir. Se Cristo descer, a igreja vai descer. Então, o que importa para nós e que está claro para nós é que após o arrebatamento, a igreja estará com Cristo. E que também, em algum momento, a igreja estará também no céu. E, em algum momento, mais certo, após o milênio, a cidade celestial desce, né? E tudo se torna agora uma nova fase, um novo céu, uma nova terra, uma nova etapa, uma nova fase preparada para os salvos em Cristo Jesus. Então, é assim que eu consigo enxergar esse texto que aparentemente para alguns pode parecer tão simples, né? Mas que muitas pessoas têm dúvidas e já ouviram outras pessoas trazerem algumas explicações diferentes. Mas aqui está aquilo que eu creio ser a melhor compreensão da fala de Cristo aqui. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.